Oi, pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Fabiana Carnielli e eu estou aqui hoje com a Rosana Carnielli, a fundadora da LENAC, Artes, Antiguidades e Decor. Tudo bem, Rô? Tudo bem, muito feliz de estar aqui. Legal. E junto com a gente temos também um convidado muito especial hoje, que é o Roberto de Magalhães Gouveia. Tudo bem, Roberto? Tudo em ordem, Fabiana, tudo perfeito. Tá ótimo. Bom, vou falar um pouquinho do Roberto também, que é um cara que vive no mundo das artes desde sempre, né? O pai do Roberto, o Renato de Magalhães Gouveia, trabalhou com Pietro Maria Bardi apenas. Foi diretor do MASP, fundou um escritório de arte nos anos 70, né? E o Roberto também trabalha com arte há mais de 40 anos, teve uma formação na Europa e desde 94 ele é leiloeiro oficial, né? E além de leiloeiro em casas de leilões, ele também já realizou, participou de quadros de programas de TV, né, Roberto? Exatamente. Ana Maria Braga, Caldeirão do Hulk, né? Fazendo, então, coordenando leilões, né? Como que a gente fala? Conduzindo leilões, né? Conduzindo os leilões, exatamente. De quadros, né, dos programas e um evento beneficente da Record e tudo mais. Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente está chamando de Falando de Arte com a LENAC, e onde a gente pretende responder as perguntas feitas com mais frequência pelos internautas no nosso site. E o tema de hoje é certificado de autenticidade. Bom, vamos começar do princípio. Rô, o que é um certificado de autenticidade? Eu acho que é o documento mais procurado no mercado de artes. Um certificado que autentica uma obra de arte, né? No campo artístico, é um documento que o artista pode emitir quando vende uma obra de artes, atestando que foi ele mesmo quem fez. Ele pode ou não anexar à obra dele um certificado autenticando essa obra. Entendi. Então ele não é obrigado. Não é obrigado, mas a coisa é importante dizer o seguinte, quer dizer, o certificado é como se fosse o RG de uma obra, né? Então você tem sempre uma documentação que pode acompanhar com a obra de arte. Muitas das obras de arte não necessitam obrigatoriamente disso, porque são muito características de cada autor. Então, não tem necessidade de um certificado. Até a gente no mercado vê, por exemplo, algumas obras cheias de certificado. Não, certificado da família, certificado de não sei quem, certificado disso, da galeria, do leiloeiro. E aí significa também o inverso. Ou seja, se a obra tem tanto certificado, é porque muita gente pôs dúvida se a obra é boa ou não. Entendeu? Certo. Então, a gente é uma faca de dois gumes. Então, se você tem uma obra com muito certificado, abre o olho, porque muita gente pôs dúvida se essa obra era boa ou não, né? Agora, se é uma obra que tem uma fotografia, por exemplo, como a gente tem vários aí de Aldemir Martins e tudo mais, segurando o quadro, basta isso e está resolvido, né? E, claro, por isso você tem que ter, esse certificado tem que ser assinado por alguém idôneo, né? Famílias ou representantes ou curadores da obra do artista e assim por diante. Não é isso, Rosana? Entendi. É bem isso, Roberto. Basicamente, um certificado, ele ajuda a evitar falsificações, né? Além de dar credibilidade àquela obra. Uhum. Manter essa obra no mercado, hoje ela é comprada, amanhã ela volta ao mercado, né? Então, é importante que ela seja realmente acompanhada de alguma documentação. Tem um histórico, né? Quer dizer, você precisa saber de onde veio, quem foi o proprietário, o ex-proprietário, de onde ele comprou. Sem dúvida. Né? É importante, sem dúvida alguma. Agora, Roberto, você há de convir comigo, é das coisas mais difíceis você pegar uma obra de dentro de um espólio, por mais importante que ele seja, que venha acompanhado desse material. É muito difícil você levantar. É verdade.
tenho certeza que você já pegou alguns espólios na sua vida e você sabe perfeitamente que no momento em que você vai valorar aquilo, você se dá conta de que, ok, me parece que é do artista. Eu não sou uma profunda conhecedora desse artista, mas me parece ser uma peça original por uma série de características. E eu não tenho documento certificando. Então, eu tenho que contar com o quê? Com o histórico familiar. Exatamente. E é esse histórico, então, que vai me trazer à luz uma obra nova no mercado, nova, antiga, no mercado, né? Através de leilões ou de galerias, enfim. Mas, sem dúvida alguma. É importante também dizer, né, Roberto, toda e qualquer documentação, esse documento gerado, né, tem que trazer algumas características dessa obra, né? Uhum. Se houver um título, qual o título daquela obra, as dimensões, a técnica que o artista utilizou, o ano de realização, né? E, obviamente, a própria assinatura do artista. Muitas vezes o artista não só assina na frente, como também no verso da obra, não é isso, Roberto? Exatamente. E é interessante pelo seguinte, numa das minhas incursões da vida aí, fora do mercado de arte, eu fui trabalhar numa empresa que era certificadora de boi, certificadora de carne de boi. E Jesus. Foi uma coisa que recentemente o Ministério da Agricultura estava fazendo, e você tinha, então, o certificado do boi, era assim, quem era o pai, quem era a mãe, quando ele nasceu, que tipo de comida ele comeu, e assim por diante. Então, isso vai criando um histórico para você saber qual é o tipo de carne que você está comendo, né? Na obra de arte é a mesma coisa, você precisa ter um histórico. Então, essa obra saiu, o Alfredo Volpi pintou essa obra, o seu José comprou essa obra do Volpi ou ganhou de presente, isso ficou durante muito tempo na coleção ou na parede dele. Aí o neto, depois que o pai morreu, o avô morreu, o neto resolveu vender. E se ele tem, por exemplo, uma fotografia da época, não sei o que tal, isso já vale como um certificado, né? Como um histórico da onde veio. Porque a gente sabe, tem muita gente que faz falsificação no Brasil, não é só no Brasil, mas na Itália, na Europa, em todo canto, né? E até alguns falsificadores italianos são melhores do que o próprio autor. Então, quando você vai fazer uma avaliação, de repente você está olhando para uma coisa que é melhor do que do próprio artista, mas não é do artista, né? Eu me lembro que tinha uma coisa muito interessante com o professor Bardi, que ele é nosso muito amigo e tudo mais, diretor do MASP, emérito e tudo mais. Quando o professor Bardi começou a fazer a coleção, né, ele comprou uns Rembrandt na Europa, não sei o que tal, trouxe para o Brasil, e aí falaram assim, não, esses Rembrandt são falsos, né? E aí puseram dúvida se o Bardi era verdadeiro. Entendeu? E eu me lembro que teve uma reportagem sobre isso e dizia o seguinte, il vero Bardi, então era o verdadeiro Bardi. E aí uma coisa escrita dizendo que o Bardi era, sem dúvida, um grande entendedor de arte e que ele sabia o que ele estava comprando. Entendeu? Então, o certificado era o próprio Bardi, quer dizer, uma coisa que vinha com a etiqueta do professor Bardi atrás, bom, não precisava nem perguntar de quem era, ou de quem foi, qual é a história. O professor Bardi olhou e falou, está tudo certo. Il vero Bardi. Muito bom, muito bom. Bom, então, a gente, voltando um pouquinho, né, no caso do certificado ser emitido pelo próprio artista, né, ele precisa registrar isso de alguma forma, registrar em cartório, autenticar, alguma coisa assim? Olha, Bia, o certificado ele é sempre desejável, mas não é obrigatório que o artista faça esse documento para vender uma obra, tá? E nem que, uma vez que ele faça, também não precisa que seja registrado em cartório, que tenha uma... Não. Como o próprio Roberto disse, aliás, inclusive até dá para a gente lembrar aqui, talvez a gente se estenda um pouco, viu, Bia, nesse vídeo, mas realmente são histórias que são imperdíveis. O Roberto deve se lembrar de um artista muito famoso do Rio de Janeiro que acabou caindo em desgraça, porque ele vendeu uma obra num determinado momento e o colecionador, quando foi revender essa obra,
o novo proprietário quis um documento certificando. Então ele falou, vamos lá no artista, porque quando lá estive, comprei a obra diretamente dele, ele pode certificar que ele vendeu para mim e você vai ter um documento assinado por ele. Esse artista, quando olhou o quadro, disse para o colecionador, olha, não fui eu que pintei. Você se lembra disso, Roberto? Lembro. Não fui eu que pintei. E aí o que acontece? O colecionador colocou a mão no bolso, sacou uma fotografia e mostrou. O dia em que ele comprou o quadro, ele mandou bater aquela fotografia. De um lado, o artista, ao centro, o quadro, e do outro lado, o colecionador. Então, essa história... Provavelmente não era só um fã pedindo uma foto. Ele, né? Não. Ele deveria... Entendeu? Essa foto certificava que aquela obra era dele. Não tinha como mentir. Então, somente quem comprou sabia da história. Uhum. Então, isso valeu como um certificado super. Só que a coisa vazou. Vazou e feio. E o artista realmente ele pagou feio por isso. Então, ele não se lembrou daquela obra. Não, coincidentemente, mais ou menos pelo mesmo jeito, o escritório do meu pai, ele trabalhou muito com artistas exclusivos, né? O Mário Gruber, por exemplo, era um artista exclusivo que trabalhava com a gente e a gente sabia de todas as peculiaridades do artista. O artista já é um ser diferenciado, né? Então, quer dizer, ele já tem uma percepção diferenciada e tudo mais, uma chatice, vamos dizer assim, diferenciada, né? Então, o Mário Gruber, eu acho que ele passou umas 100 vezes na fila da chatice. E aí, ele era um cara assim, que só pintava com tela de não sei o quê, só pintava com tinta não sei o quê, só usava chassi que ele próprio fazia, com cavilhas e tudo mais. Muito bem, um belo dia, numa casa leiloeira, eu estava lá, das nossas amigas lá, Marli e Ana, e aí eu estava lá olhando, não sei o que tal, e vi um quadro do Mário Gruber, uma coisa pequenininha, não sei o que tal, mas escrito lá, Mário Gruber, e eu falei, pô, isso não é de jeito nenhum Mário Gruber, né? Meu olho, né, eu convivia com ele, sabia o que ele pintava, eu sabia que ele não deixava nenhuma parte da tela em branco, ele sempre punha um fundo e assim por diante. Muito bem. Olhei para aquilo e falei, olha, eu acho que esse aqui não é um quadro do Mário Gruber. Como eu tenho muita amizade com ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse quadro, era um quadrinho pequeno, eu vou pegar esse quadro, levar para o ateliê dele e ele vai autenticar ou não, certificar ou não esse quadro. Muito bem. Cheguei lá e ele... Falei, Gruber, me diz uma coisa, eu estou com esse quadrinho aqui, nós vamos pôr em leilão, mas eu tenho a impressão que não é seu. Ele pegou o quadro, olhou, virou. Por quê? Porque a tela era uma tela vagabunda, o chassi era um Jamelle, que você sabe o que é, né? Um fabricante bem vagabundo, que usava grampo em vez de cavilha nos cantos. Ele olhou, falou assim, Roberto, esse quadro é meu. Eu falei, como assim, Gruber? Não é possível uma coisa dessa. Você era um cara chatérrimo, você não usava isso, não usava aquilo, não sei o que tal. Pois é, Roberto, é o seguinte, nós temos um problema sério. Nós somos artistas, mas temos que pagar luz, telefone, água, né? Então, chegou um cara aqui e falou assim, olha, eu pago sua luz, água e telefone. Custava lá R$600, R$800, sei lá. Eu falei, então tá bom, eu te entrego um quadro. Agora, eu não ia entregar um quadro bom para ele, eu ia entregar uma porcaria, entendeu? Por quê? Por R$600, R$800 eu não ia vender o meu quadro, né? Então eu fiz essa porcaria, eu me lembro muito bem, né, que eu fiz essa porcaria e, infelizmente, é meu. Eu falei, então, Gruber, você vai fazer o seguinte, escreve atrás aqui, ó, eu, Mário Gruber, atesto que esse quadro é bom, e parará, parará. Escreve na moldura, usei essa moldura porque não tinha outra, usei esse chassi porque não tinha outra. Muito bem. Cheguei lá, né, na galeria e falei, olha, gente, é o seguinte, desculpa então, né, o quadro é bom, o Mário Gruber escreveu, não sei o que tal. E na hora que eu fui montar na gravura, na moldura, o quadro escorregou da minha mão, bateu numa quina da mesa e rasgou de cima e embaixo. Aí, resultado final. Quem é que deveria ter feito isso, né? O próprio leiloeiro. O leiloeiro teve que comprar o quadro, né? E eu tenho o quadro até hoje rasgado,
né? Restaurado, mas é de autoria de Mário Gruber. Então, essa é uma interessante, é uma história interessante. Acontece, né? Eu diria que foi uma certificação cara. Pois é, e uma porcaria de um quadro. Esse quadro vai comigo para o túmulo. O artista te perdoa, ele mesmo assumiu. Pois é. Ele mesmo falou, eu fiz essa porcaria porque eu não podia. Porque ele vendia quadros já a 10, 12, 15 mil reais, então ele não podia pegar, fazer um quadrinho bom que valesse 800 reais. Então, eu falei, mas Gruber, você também é um cachorro, né? Ele é muito meu amigo. Roberto, eu estava navegando pela internet e eu vi um site, uma empresa que emite certificação para obras de arte, antiguidades, relíquias. Pelo que eu pude entender, bastava enviar imagens, tinha um questionário, preencher. Como que funciona isso? Olha, Bia, é o seguinte, eu não conheço nenhum site que faça isso, né? Eu tenho a impressão que isso é uma fábrica de certificados falsos, né? Quer dizer, é um mercado paralelo que a gente vê aí, várias galerias, em vários leilões, a gente tem quadros aí. Você imagina, num leilão, você tem um Ismael Neri, né? Que é um cara que viveu muito pouco tempo, com grande qualidade artística, ser vendido por 600 reais, 500 reais, não é possível. E aí vem com o certificado do Instituto Brasileiro de Certificação. Não tem isso, né? Isso é uma coisa que absolutamente não pode acontecer, né? E principalmente uma coisa hoje como digital, que você pode fazer e mexer em qualquer tipo de documento, você pode adulterar, né? Então, não, eu mandei por PDF. Bom, PDF é a mesma coisa que você mandar uma fotografia, você pode limpar, pode arrumar, pode tirar, pode trocar coisa. Não tem mais a qualidade, né? É muito diferente, por exemplo, como a Rosana sabe, né? Você trabalhar com fotografia. Fotografia é uma só, né? Pode ter mais exposição, menos exposição, mas ele tem um negativo e esse negativo é inviolável, né? Hoje, qualquer JPEG, qualquer PNG que você faça, você pode mudar como você quiser. Eu, recentemente, inclusive, fiz para minha sogra um presente de aniversário, que ela é fã número 1 do Silvio Santos, e pus a imagem do Silvio Santos junto com a dela, ela recebendo o troféu imprensa. Então, ela quando olhou, ela falou assim, ué, mas esse aqui sou eu. Aí eu falei assim, e do lado, quem é? Eu falei, é o Silvio Santos. Mas eu nunca tive com ele. Acontece. Depois eu mando para vocês a foto original e a refeita. Vocês vão ver que, inclusive, mandei imprimir e coloquei em cima do bolo. Ficou uma maravilha. Então, esse negócio de certificado digital, de não sei o que e tal, cai fora, não entra nessa, não. Vai procurar um instituto, vai procurar um curador, vai procurar o próprio artista. Isso eu também, você comentou, eu acho que os artistas hoje são muito mais conscientes com essa coisa, né? Então, o artista hoje, quando um quadro sai do seu ateliê, né, ele já sai com um certificado do próprio artista. Número do registro, não sei o que tal. As famílias e os herdeiros dessas coleções mais importantes, de Volpe, não sei o que tal, reúnem o máximo possível. O João Cândido Portinari é um cara que fez o levantamento inteiro da obra do Portinari, já fez vários resonês e sempre está lançando coisa extra, achei mais isso, achei mais aquilo. Então, isso é uma coisa importante, né? Que nos pintores até os anos 80, os anos 90, que não tinham essa facilidade de fazer esse tipo de registro da sua obra, é importante que as famílias, os herdeiros façam isso, ou um grupo de curadores faça, como tem o do Bonadei, lá, o pessoal do Domingos Job e tudo mais, que faz um trabalho muito bem elaborado, tirando fotografia, verificando tonalidade, verificando pigmento, fazendo exame de carbono 14 para ver a idade mesmo dos quadros e assim por diante. Então, isso cai fora de negócio digital. Não é, Rosana? Isso aí, para mim, é fábrica de certificado falso. Bom, uma coisa assim básica. Você só certifica algo que você tem em mãos.
E ao ter em mãos, você vai ter condição, então, de fazer uma análise de todos esses itens aí que você citou, Roberto. Porque, Claro. veja, como é que você vai saber que pigmento foi usado, qual foi o suporte utilizado? Você viu que recentemente na França, em 2018, aconteceu de uma pequena cidadezinha, Elm, mandar um historiador vir e verificar suas obras de arte, porque eles iam fazer uma homenagem a um artista, Etienne Terrus. E esse museu tinha 140 obras desse artista. Uhum. Veio lá um historiador que era especializado justamente nas obras desse artista, e só de tocar o suporte, ele viu que não era uma tela, não era o algodão que era utilizado por esse artista. Pois é. Uma segunda análise, um pouquinho mais aprofundada, ele notou que a assinatura de 82% daquele acervo, ela estava esmaecida, coisa que o artista não se permitiria jamais, porque justamente ele utilizava um tipo de tinta que era atemporal. Então, é impossível você atestar alguma coisa digitalmente. É Com impossível. certeza. Você tem que ter, né, o material em mãos para poder fazer uma análise, isso quando se trata de um instituto que tem justamente material e profissional gabaritado para fazer esse tipo de trabalho de análise, ou então junto à família e ao histórico daquela obra, né? Ou dentro de um estúdio do artista, que está lá uma fotografia mostrando ele ainda elaborando a obra, ou dentro de um ambiente onde o artista está presente. Eu tenho uma obra em São Paulo, Roberto, que é maravilhosa, do Reinaldo, um artista que fez assim um grande nome em Nova York. Pouco conhecido e pouco reconhecido aqui, mas em Nova York, realmente, ele nos anos 70, aliás, 80 e 90, ele fez um trabalho lindo com a mídia e realmente se tornou uma pessoa muito reconhecida na arte geométrica. E eu não tenho nenhum documento, só que eu tenho o documento onde existe a imagem desse quadro na exposição que foi feita na galeria ali na Gabriel Monteiro da Silva, na década de 90, do Denis Perry. Você deve ter ouvido falar do Denis. Claro. Pois é. Então, eu tenho uma fotografia da galeria expondo, então, os quadros desse artista. Então, alguma coisa, algum elo você tem que ter para poder apresentar. Né? E isso só com a obra em mãos mesmo, não tem jeito. Pois é, e aí fui eu, né? O grande entendido, fui lá falar com o Gruber, ele fez aquela porcaria. Então, os artistas também fazem esse tipo de coisa para a gente cair do cavalo, entendeu? É verdade. Entendeu? Eu fazer o quê? Né? Todo mundo passa, não é verdade? Não, pelo amor de Deus. Agora, é outro negócio. Só com a obra em mãos é que eu podia fazer, porque por fotografia, com certeza eu ia falar, é um quadro falso, entendeu? Mas com o quadro em mãos, você levei para o artista falou, não, é meu mesmo. Fazer o quê, né? Agora, Roberto... Mas então cai fora desse negócio de instituto de certificação, não adianta, é como eu falei no começo, quer dizer, uma obra com um certificado, depende do certificado. Outro dia, por exemplo, eu recebi um quadro, falei, não, esse quadro tem certificado do leiloeiro fulano de tal. Eu falei, pera, aquele que só vende coisa falsa? O que adianta um certificado desse? Entendeu? Não adianta nada. É melhor não ter. É melhor não ter, exatamente. O cara pega e fala assim, ó, eu tenho esse quadro aqui, não tenho certificado de nada. Ótimo, melhor ainda, entendeu? Então pronto. Ixi, nós temos só mais 10 minutos, é isso? Opa! Apareceu aqui para mim. Vamos lá. Roberto, agora para o seu mundo dos leilões. Muita gente acha que o leiloeiro ele se responsabiliza pelas informações sobre os objetos, sobre as obras de arte que ele está leiloando. Não que ele está leiloando, né? Dentro de um leilão que ele está conduzindo. O que você pode falar sobre isso? Olha, é o seguinte, a lei é muito clara nesse sentido, né? O leiloeiro simplesmente ele não é um vendedor e ele não tem responsabilidade nenhuma do que está vendendo. Ele é simplesmente um trocador de propriedade. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma obra de arte ou um carro ou um apartamento, né, e quer vender para outra pessoa. Muito bem. A outra pessoa faz uma oferta
moedas e o cara fala assim, tá bom, eu aceito. Para que isso tenha validade, eles fazem isso na frente de uma pessoa, um oficial, que seria o leiloeiro, que troca a propriedade. Então, a partir daquele instante que o fulano 2 pagou as moedas para o fulano 1, a propriedade troca automaticamente. Então, a responsabilidade toda da obra do bem que foi adquirido passa a ser do número 2. Ou seja, não tem nenhum tipo de coisa. Então, a responsabilidade do leiloeiro é simplesmente fazer essa troca de propriedade. Então, a gente tem muito problema assim, o cara comprou num leilão e precisa que seja enviado isso para as pessoas, para a casa dele. Muito bem, a gente faz um orçamento, né, os organizadores fazem um orçamento de envio e tudo mais, mas a responsabilidade disso é do comprador, não é do organizador nem do leiloeiro. Se por um acaso o correio quebra, se some, se a Jadlog derruba e arrebenta tudo, o problema não tem nada a ver nem com o organizador e nem com o leiloeiro. Porque a peça é do próprio cara e o cara é que pediu para ser entregue na casa dele. Então, absolutamente não tem nenhum tipo de coisa. Quanto à originalidade das coisas, claro, eu não vou me meter a vender coisa falsa para depois ter que devolver o dinheiro, né? Hoje, inclusive, com esses leilões todos virtuais, através da internet e tudo mais, ainda entra uma nova lei em cima de tudo isso, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se o cliente comprou, levou para a casa dele e não gostou, ele tem o direito de trocar, de devolver isso em até 7 dias. Sem nenhuma justificação. Minha mulher não gostou, não precisa falar nada. Eu simplesmente estou devolvendo, acabou. Aconteceu isso recentemente agora num leilão, e a pessoa chegou, comprou e depois falou assim, não quero. E você não tem nada que falar. Isso, na época onde a lei da leiloaria funcionava, você não podia fazer, entendeu? Porque é sua. Você não tem o que reclamar. Eu troquei a propriedade e agora é sua. Mas é falso, não sei o que. É sua. Você comprou, você resolveu pagar por aquilo. É você, comprador, que precisa certificar se aquilo é bom ou não. Perfeito. Bom, a gente já falou um pouquinho disso antes, mas para encerrar, uma pergunta assim, capciosa. A certificação de autenticidade, quando ela existe junto com a obra, o comprador pode ter a certeza de que aquilo é original? Você já falou um pouquinho no início que, né, o excesso de certificação já mostra que a coisa é meio perigosa, né? Então, eu acho que a certificação vindo de uma forma idônea, eu acho que é louvável, né? Agora, se você tem muito certificado, do leiloeiro tal, disso, daquilo outro, do cara do carinha da vendinha da frente que disse que já viu esse quadro no quadro, tem uma coisa errada, né? Então, eu acho que... E é interessante, rapidamente, que eu estou vendo que o tempo está acabando, dizer o seguinte... Pode retomar depois e a gente... A gente pode retomar, Roberto. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos falando só de obra de arte, né? De quadros, de pinturas, de desenhos e tudo mais. Mas isso também cai em cima das coisas dos objetos decorativos, né? Então, tem muita coisa, porcelana, prato, essas coisas todas têm um certificado. Aí tem, por exemplo, uma vez a gente foi vender uns copos de Napoleão, né? Aí falou assim, bom, mas esse tinha o N coroado, N dourado, não sei o que e tal. Esses copos pertenceram a Napoleão. Quem é que garante que pertenceram a Napoleão, né? Podia ter muita gente que fizesse esse copo, pode ter sido de Napoleão. Aí pode ser. Agora, dizer que foi da adega do Napoleão, os copos de conhaque lindos, maravilhosos, ninguém pode dizer nada. Né? Quer dizer, na obra de arte é mais fácil de você certificar alguma coisa. Como é que você pode dizer, por exemplo, que é uma cômoda maravilhosa da Marquesa de Santos, era do quarto dela? Eu não vivi, eu não conheci, eu não tive lá para saber. A gente supõe que aquilo tinha sido feito. Claro, a gente tem algumas formas de verificar por que uma coisa é do século XVIII, por que uma coisa é do século XIX, uma cômoda, por exemplo, o encaixe da parte da frente da gaveta com a parte de trás.
Uhum. Se você imaginar que tem prego e tem parafuso, não pode ser do século XIX, né? Não pode ser do século XVIII, porque não tinha prego, não tinha parafuso nessa época, Eram né? cavilhas, né? Eram cavilhas. Então você não tinha como, era encaixes, todo direitinho, tudo encaixado. Ou seja, um móvel do século XVIII de Jacarandá era todo encaixado. Se você quisesse, você soltava tudo e virava um pedacinho de um monte de madeira. Uhum. Então esse Dentro tipo de coisa é fácil de ver. Agora, chega muito leiloeiro, chega muita casa aí, muita galeria, fala assim, não, isso aqui é uma cômoda do século XVII, passando para o início do século XVIII. Aí você vê um parafuso deste tamanho de aço. Ah, para, né? Sabe, e tem gente que gosta de ser enganado. Então, pronto, aí juntou o bom com o útil ao agradável. Uhum. Então, Você sabe, Roberto, que isso está me lembrando. Recentemente, a Christie's ela pegou uma obra de arte, uma escultura, que foi levada a leilão como sendo de Renoir. Só que tinha uma outra assinatura. Só que os desenhos eram de Renoir, entendi. né? E aí ficou aquela conversa, não é, foram fazer todo um histórico, né, daquela obra. Aí foram descobrir que sim, de fato, Rodin naquele momento, ele fisicamente estava realmente muito, muito mal. Mas ele ainda queria executar uma obra que estava na cabeça dele, essas coisas de artista que vai dormir com a coisa na cabeça e não consegue sossego até que aquilo esteja executado. Transformado Então, em o que ele verdade. fez? Ele contratou um artista de confiança dele, que sabia que poderia dar as nuances que ele dava às peças, ao, né, ao material. Ele contratou e ele ia dizendo a esse artista como ele queria. E ele ia, então, sugerindo ao modelo como que ele gostaria que ficasse essa ou daquela forma, as mãos, os pés, o dorso, enfim, dando todas as indicações. Só conseguiram atestar a obra como sendo idealizada por Rodin, executada por fulano, que eu não me lembro agora o nome para falar. Mas é uma coisa assim, isso foi necessário um trabalho de pesquisa histórica dentro do Instituto Rodin, foi exaustivo e, assim, Claro. gerou um documento, mas ainda assim não certifica que a obra é de Rodin. É isso aí. Certifica que O, a idealização é dele, a execução é do outro. O projeto Portinari mostra muito isso. Por exemplo, o painel Guerra e Paz, que foi feito por Portinari, que estava na ONU, que hoje está aqui no Museu, na Memorial da América Latina, ele não foi totalmente pintado pelo Portinari. Portinari tinha várias pessoas que ajudavam ele. Ele rabiscava o esboço do que ele queria e pedia, então, para as outras pessoas fazerem, terminar, vamos dizer assim, entre aspas, terminar, preencher o que ele tinha pensado. Um Era dos uma obra que grandes. não passaria pelo teste da pincelada. Exatamente. Um dos caras que fazia isso, que era o número 2 do Portinari, era o Enrico Bianco. O Bianco sempre foi o cara que trabalhou dentro do ateliê do Portinari, limpando os pincéis e tal, e era um dos coordenadores, um dos pintores que fazia. Você imagina fazer um painel como esse do Guerra e Paz, quanto tempo não pode ter demorado uma pessoa só pintando? O próprio Aleijadinho também é um outro caso que a gente tem, que a gente sabia que ele tinha uma equipe, né, porque depois que a doença acometeu nele no final da carreira, no final da vida, ele teve que terminar as obras, né, aquelas maravilhosas imagens que a gente vê lá em Congonhas do Campo, e muitas daquelas coisas não eram o próprio Aleijadinho que fazia, era a equipe dele. Mas isso é uma coisa que até remete mais para trás ainda, né? As peças de Leonardo da Vinci, a Capela Sistina, todas essas foram pintadas por outras mãos, a não ser era assinado por Leonardo da Vinci, mas era também pintado por outras pessoas, né? Temos até o caso aqui no Brasil de um artista argentino que veio para o Brasil, morou muito tempo em São Paulo, né? Faleceu em 2009, Antônio Lizarga, que também tinha uma equipe. Ele começou a perder a visão, e aí ele passava o sentimento dele para as obras através de artistas, vamos dizer assim, ghost, né?
que faziam então as obras para ele, e ele então tinha a noção, e inclusive as últimas peças do Lizarra eram com uma textura para ele poder enxergar qual era o desenho que tinha sido feito. Aham, Então isso é uma coisa bem legal. curioso. Certo, dona Rosana? Certo, seu Roberto. Eu gostaria também de falar uma coisa, Bia, a respeito, em termos de certificação, né? Porque tem essa questão, a certificação dá ao comprador a certeza de que a obra é original, né? Então, essa foi uma pergunta que você fez, e a gente tem que dizer não necessariamente, né? A relevância do documento, ela é uma coisa assim, tão grande, que existem na Europa, Itália, para ser mais precisa, alguns falsificadores que tentaram adulterar certificados de autenticidade que teriam sido emitidos pelo ICOM, o International Council of Museum. Mas é importante dizer que um certificado de autenticidade ou de boa origem e procedência vai garantir a responsabilidade de quem está vendendo e garante que o comprador está adquirindo a obra de boa fé, né? Essa é uma dos grandes pesos, né, dessa certificação. Certificação de boa origem? Como que é? Sim, na verdade eu acho é que isso. é. Na verdade é isso, Roberto. O Roberto sabe perfeitamente que eu não sei se você consegue dizer, Roberto, em termos percentuais, mas a maciça maioria das obras que chegam ao leilão, elas não têm certificação. Não tem. Elas não têm. Então, o que faz uma galeria séria, né? Ela tem que dar algum documento, ela tem que dar algum histórico para o comprador. Olha, E a gente... Oi? Recentemente eu fiz um leilão, desculpa cortar você, mas termina você, depois eu falo. Tá, mas veja bem, no caso da Lenac, recentemente a Lenac comprou de uma galeria bastante idônea, nós conhecemos inclusive o proprietário dessa galeria, temos o maior carinho pelo trabalho que eles desenvolvem, e ele estava apregoando algumas obras que fizeram parte do acervo do extinto Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. Só que não existia nenhum certificado. Alguns quadros tinham no verso alguma menção do Banespa, alguma numeração do Banespa, tal, mas aquilo não era uma certificação. Mas o que acontece? Quando a gente fala de um leilão de obras que vieram, né, de uma instituição séria, como sempre foi o Banespa antes de falir, a gente tem certeza de uma coisa: não foi o dono do Banespa ou seus acionistas que chegaram no mercado de artes e foram comprar. Uma instituição séria, o que ela faz é contratar, né, um curador, um especialista em arte, né, e pedir para esse profissional: vá até o mercado, verifique obras deste artista que nos interessa, né, e certifique-se de que são obras boas. Dessa maneira, se aquele especialista em arte chega para o Banespa e diz: compre que é bom, isso para mim já me dá a certificação da seriedade da origem dessa peça. É isso aí. Então, quando eu compro de uma galeria que me dá essa certificação, essa é a certificação que eu vou poder transferir ao meu comprador. Por isso, certificado de boa origem. Então, é uma forma de... Se o material, se a obra não tinha um histórico, passa a ter a partir dali. Não, perfeito. É bem por aí mesmo. Eu acho que isso aí é o que dá mais garantia. E a coisa mais importante, para quem está começando no mercado, de repente essa é uma dica que você pode deixar aí, é justamente você se cercar de pessoas idôneas para poder fazer uma compra, né? Nunca compre por impulso, né? Procure sempre um profissional da área para poder te ajudar a certificar. Então, não é você dividir a responsabilidade. Se você quiser comprar um quadro falso e colocar na sua casa, o problema é seu, não tem nenhum problema. Não queira que isso depois valorize na sua parede. Mas você pode ter um quadro falso, qual é o problema? Existem grandes coleções na Europa de quadros falsos. Quer dizer, eu tenho uma coleção de quadros falsos. Então, eu tenho um Renoir, eu tenho
um Cézanne, eu tenho um Picasso, eu tenho todos esses quadros, mas são falsos. Paciência. E hoje, inclusive, a falsificação está muito mais simples de ser feita. Hoje você tem impressoras de altíssima qualidade que reproduzem exatamente o que é o quadro verdadeiro. Claro, Tem sem... um nome isso, né? É fine art. Exato, é o tal do fine art, exatamente, o giclée e o fine art. Então, quer dizer, você pode ter na sua casa... Eu vejo, dentro de pouquíssimo tempo, uma coisa que a gente já vislumbrava há tempos atrás, são telas de alta resolução que você tem na sua casa, penduradas, e você pode mudar a decoração da sua casa do jeito que você quiser. Hoje eu quero só Picasso. Põe Picasso nas suas paredes. Entendeu? Agora eu só quero Aldo Bonadei. Pronto, tem Aldo Bonadei em todos os lugares. Entendeu? Cada um se completa do jeito que quiser. Agora, se você quiser um quadro verdadeiro, um quadro que foi pintado, um quadro que você imagina que o artista perdeu seu tempo, ficou de pé com seu cavalete, fazendo uma coisa, aí é diferente. Você tem que procurar um profissional. Se você não tem capacidade, né, você tem que procurar um profissional idôneo, que também não adianta ir para o lado dos perrapados aí, pegar algumas galerias aí e falar assim, eu vou comprar um Ismael Neri por R$600. Não pode. Né? Você tem que ter uma noção de que você não vai comprar por R$600 um Ismael Neri, né? Da década de 20, uma coisa maravilhosa. Não vai, não tem jeito. Né? Inclusive, então você precisa escolher. Não, eu quero fazer de conta. Né? Ou então fazer como alguns decoradores em São Paulo fizeram na década de 90, que eles chegavam lá no escritório e falavam assim, eu gostei desse quadro, gostei desse, gostei desse, gostei desse. Leva para minha casa para experimentar? Tá bom. Levava, não sei o que tal, pendurava direitinho, não sei o que tal. Depois de uma semana a gente ligava, e aí, vai ficar com os quadros? Não, eu não gostei muito bem, não sei o que tal, pode levar tudo embora. Tudo bem, levamos embora. E aí a gente vai pesquisar aí nas revistas caras da época, não sei o que tal, como não tinha internet. O cara tinha dado uma big festa, né? E precisava decorar a sua casa com obras de arte. Né? E aí usava o nosso acervo para embelezar. Era móvel, era tapete, era tudo isso. Eu falei, não, preciso fazer, a pessoa está recém-casada e precisa fazer ele quer decorar toda a casa. E dava uma big festa. Interessante, né? E aí os quadros tudo lá reproduzido lá na festa. Tá bom. É o jeito de viver, né? É o jeito de cada um viver. Uhum. Mas é interessante. Agora, essa coisa de certificação é bem interessante. Outro dia, inclusive, é que eu estava falando de pessoas idôneas do mercado. Outro dia apareceu um rapaz que a gente conhecia muito bem, um restaurador aqui de São Paulo, e ele, inclusive, é perito judicial. E ele tinha uma coleção de mais de 100 obras que tinham chegado na mão dele, e ele queria fazer um grande leilão dessas obras. Perito judicial, amigo, restaurador. Falei, tudo bem, vamos dar uma olhada na coleção. Aí ele começou a mostrar, trouxe num laptop, não sei o que tal, começou a mostrar, e eu fui olhando, cada vez olhando mais torto, mais torto, mais torto. Eu falei, amigo, me diz uma coisa, o que é que te garante que isso são obras verdadeiras? Não, eu fiz o exame de carbono 14, de não sei o quê, de pigmentação, as taxas que estão presas no chassi, está tudo em ordem, são de época, não sei o que e tal. Eu falei, tá bom, mas você acha que esse Volpe que você está me mostrando é um Volpe? Não, eu tenho certeza absoluta que isso aqui é um quadro de época. Eu falei, tá vendo? Você está dizendo que é um quadro de época, mas eu estou dizendo que ele não é um Volpe. Aí eu fui, peguei um livro lá na biblioteca, não sei o que tal, e mostrei, olha aqui, ó, o quadro que você está tentando me vender ou quer pôr no leilão é este aqui, ó. Este é o verdadeiro. Dá uma olhada na pincelada, dá uma olhada na assinatura. Ele falou assim, não, mas eu tenho certeza que esse quadro é Volpe porque eu fiz todos os exames periciais. Eu falei, olha, então você vai fazer o seguinte, você vai rasgar o seu diploma, né? Porque eu não acredito em nenhum, para mim, são todos falsos dessa coleção.
Aí ele falou assim, mas como assim? Você está pondo dúvida no meu curso? Eu falei, não estou pondo dúvida, estou pondo dúvida no seu olho. Porque você olhar isso e falar que isso é um VOP, está completamente errado. Não, mas as taxas, não sei o que tá. Eu falei, então eu vou te contar uma história. No mercado paralelo, no mercado de pulgas, que eu também faço leilão, muita coisa é vendida sem nome. Então, o que o falsificador hoje faz? Ele pega um quadro antigo da década de 20, que foi pintado em 1920, mais ou menos, repinta o quadro, deixando algumas partes ainda originais da década de 20, assina o nome que ele quiser e passa isso no mercado. Isso é um caminho da falsificação. Então, a taxa que prendeu a tela no chassi é de época, o pedaço de tela que você verificou o carbono 14 é de época, tudo é de época. Só que o quadro não é do Volpe, não é do quem está assinando. Aí, ele, no final da reunião, ele chegou e falou assim, pois é, eu sabia que eu teria uma boa resposta. Eu vim aqui testar você, o seu conhecimento. Eu falei, meu amigo, pode pagar R$ 1.500 aqui pela hora que você me usou. Não é? E olha, Roberto, é incrível. Quando você pega uma obra de Volpe, é uma obra, eu julgo, né? É uma obra perigosa, porque ela é muito fácil de ser copiada. Exatamente. Você pega qualquer bom artista ou um artista mediano, não precisa nem ser um grande artista, mas não, você pega a Mira Schendel, que faz uns rabisquinhos assim e fala que é Mira Schendel, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, Exatamente. como é que você vai certificar uma coisa dessa? Então, o certificado é uma coisa muito, muito difícil de você ter certeza de que é certificado. A não ser que a família teste, que faça isso. E aí, ainda tem mais uma coisa perigosa, viu, Fabiana? Tem uma coisa perigosa que são os herdeiros dos artistas, que fazem disso um comércio. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, eu conheço uma família que hoje certifica quadros de um artista, que hoje que a família mora hoje em Campinas, e ela certifica do jeito que ela quiser. A própria obra da Anita Malfatti foi certificada por gente que não tinha nenhum tipo de idoneidade. Você paga R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, e o cara te dá um certificado do Instituto Anita Malfatti, que não tem nem CNPJ, dizendo que o quadro é verdadeiro. E aí, mesmo quando você vai recorrer a uma instituição, você tem que procurar saber, e essa instituição, quem a compõe. E, por exemplo, por exemplo, a obra do Antônio Bandeira. Tem 2 ou 3 institutos que certificam a obra. Entendeu? Como é que pode uma coisa? Ah, não, esse aqui é do IAC, né? IAB, Instituto Antônio Bandeira. Um instituto desse, como que... Pois é, por isso que eu digo, precisa... A pessoa que está querendo comprar, querendo entrar nesse mercado de arte, precisa ter uma pessoa idônea para ela perguntar. Entendeu? Precisa certificar. Ah, eu vou confiar no Roberto, eu vou confiar na Rosana, eu vou confiar no Renault, eu vou confiar no Bortoleto. Não é? Então, você tem que ir para esse lado. Agora, se ele quiser te enganar, vai enganar. Mas é o tal negócio. Se a minha idoneidade diz que o que eu falar você pode acreditar e que está certo, isso é um certificado. Né? A responsabilidade vai cair sobre mim. Entendeu? Tá certo, Rosana? Tem que ser desse jeito. Certeza. Porque você não pode acreditar, mesmo nas famílias. Quer dizer, eu acredito, por exemplo, no projeto Portinari é sem dúvida. No projeto do Bonadei é sem dúvida. Entendeu? Agora, outros projetos, o projeto do Inimar de Paula, sem dúvida. Projeto do Krasberg, sem dúvida. Sabe, tem projetos muito sólidos por aí. Mas tem outros projetos que a gente não pode acreditar. Do Bandeira, por exemplo, é um deles. Eu já tive obras do Bandeira para ser vendido, maravilhosas, né, que vinha com o certificado do Instituto Antônio Bandeira. Ah, mas todo mundo falou assim, gente, Beto, como é que você pode ter achado que esse era um quadro verdadeiro? Sente o cheiro na tinta, na tela. Aí eu fui lá, cheirei, parece que o carro foi pintado há 15 dias atrás, ainda está cheirando a tinta a óleo. Entendeu? Então não pode.
E tem o certificado do Instituto Antônio Bandeira. E aí? E aí? Entendeu? E, infelizmente, isso é o mais comum, é o mais corriqueiro, porque esse pessoal ganha na produção. É uma linha de produção de certificações, né? E assim, a Bia tinha feito a pergunta a respeito de como a pessoa se calçar, né? Comprando pela internet, como fazer para ter alguma segurança? Eu te digo, Roberto, nós estamos no mercado há mais de 30 anos, são quase 35 anos de mercado de artes. Passamos, assim, por uma série de movimentos de diferentes artistas. Tivemos ali, durante um período, aquela loja ali na Alameda Casa Branca, que também foi outra escola para a gente aprendeu demais, fizemos algumas exposições super interessantes de artistas muito bons. Pudemos verificar em loco como é a reação do colecionador ao ver uma obra que ele quer muito, e ele não pergunta de certificação. Se não fôssemos nós que estávamos ali expondo a obra do artista, escuta, a certificação vai em nome de quem? Pois é. Precisa, precisa. Olha, Roberto, eu também sou compradora. Uhum. Eu também sou compradora. Só que aquilo que se compra via internet, 90% daquilo que nós compramos vem de galerias cujos donos nós conhecemos pessoalmente. Então, é um cuidado mínimo que nós temos de saber a idoneidade daquela galeria, daquele dono de galeria, a palavra dele tem peso para a gente, né? São pessoas que conhecem profundamente aquilo que estão vendendo. Então, isso é um cuidado que nós tomamos. Procuramos comprar de quem nós conhecemos. Agora, de repente, tenho ali na minha tela uma obra muito boa que me parece ser original e eu não conheço a galeria que está vendendo. Eu nunca vi. Eu nunca estive pessoalmente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar. A internet hoje, ela democratizou demais a área de arte. Ela te dá a oportunidade de entrar numa rede, e entrar numa rede social e querer saber quem é aquela galeria, quem é aquela pessoa, como que essa pessoa se comporta no mercado, quantos anos ela tem ali de cadeira para poder te dizer alguma coisa a respeito da obra. Você, ao perguntar e receber as respostas, você pode conduzir uma pesquisa própria, fazendo comparação na pesquisa, o que outros galeristas estão dizendo de obras desse mesmo artista. Você pode saber se essa resposta ela veio com rapidez ou não, e principalmente, essa empresa que está vendendo, ela, dependendo do tempo de mercado, ela tem uma anterioridade. Uhum. Ela tem um tempo de mercado a ser respeitado. Claro. Nós estamos há mais de 30 anos no mercado e nós temos um currículo nesse mercado. Claro. E dentro desses 30 anos, não existe um feedback negativo em toda a nossa história, Roberto. Uhum. Porque essa questão do feedback na área digital é fundamental. A pessoa pode dizer se foi bem cuidada, se a tela realmente é boa, se o artista realmente é bom, se a certificação de boa origem chegou de acordo, ou se sentiu lesado. Então, a pessoa tem condições de deixar ali suas impressões e isso vai servir como um documento. É um documento da reputação desse vendedor na área em que ele atua. Não, tá perfeito, é bem por aí mesmo. É tal negócio, por exemplo, você vai comprar você está querendo comprar um liquidificador, né? E você vai procurar quais lojas. Uma custa 30, outra custa 20, outra custa 50, né? E aí uma custa 12. Aí você vai procurar na Casas Bahia, ou vai procurar na Americanas, ou vai procurar na casa do Zé, www.zedascouve.com.br. Sem dúvida, você vai comprar no que tem mais garantia, quer dizer, que você imagina que tenha mais garantia, ou mais confiança. Então, você vai no americanas.com, compra e acabou. Né? Obrigado aí, Americanas, que mandou um jabá para mim, né? Casas Bahia também mandou um jabazinho para mim. Né? Obrigado aí, a propaganda gratuita que eu estou fazendo, mas é bem por aí. Quer dizer, você não vai comprar de um cara que chama, sei lá, né?
bonsnegócios.com.br, né? Você vai procurar um cara que tem, por exemplo, lenac.com.br, você vai procurar bortoleto.com.br, robertogouveia.com.br, gente que você pode conversar e falar a respeito. Então, é por isso que eu digo, se você tem dúvida no mercado de arte, no mercado de antiquariato, no mercado de coisas decorativas, objetos decorativos, procura uma pessoa. Se você tem dúvida, procura uma pessoa idônea ou uma pessoa que te conheça que você possa tirar a dúvida. Só isso. Né? Eu vejo, por exemplo, hoje no mercado de numismática, né, que eu tenho feito muito leilão de numismática. Né? Você imagina que moeda era uma coisa que tem aos milhões, né? Agora, existem falsificações de moedas? Meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? E eu tive conversando com um técnico e o cara falou assim, não, essa moeda aqui, ela pesa normalmente 16 gramas. E era uma coisa que saía por máquina, então tinha que pesar 16 gramas. E tem moedas que pesam 8 gramas. Como é que pode um cara falsificar uma moeda? Meu Deus do céu, o que é isso, né? Mas acontece. Então você precisa procurar um cara que entenda de numismática, porque não dá para você falar, não, bacana, esse aqui eu vou comprar. E cada área tem suas peculiaridades, né, Roberto? Exatamente. Então, o tal do certificado é uma coisa complicada. Quando o leigo começa a pesquisar, começa a perguntar, as informações são surpreendentes, os detalhes que surgem, as minúcias são tantas. É verdade. Olha, uma coisa assim recorrente, Roberto. Em nosso site nós temos muito de obras originais em óleo, em acrílico sobre tela, enfim, técnicas mistas e tal. Mas também temos muitas gravuras. Uma gravura, ela representa 1/10, se muito, do valor de uma obra em tela. Porque a obra em tela, ela levou um tempo enorme para o artista elaborar, trabalhar, colocar ali a personalidade da obra que ele queria. Enfim, é uma obra extremamente mais cara do que uma gravura. A gravura é o quê? É o resultado de reproduções a partir de uma matriz. Essa matriz é original, foi feita pelo artista, assinada pelo artista, muitas vezes assinada na chapa, ou seja, na matriz, muitas vezes, mas ela tem uma tiragem limitada. Ela se limitou, vamos supor, uma gravura a 100 peças. É uma edição de 100... É uma edição numerada de 1 a 100. Isso. 1/100, 2/100, ok. E leva a assinatura. Essa peça é original. A certificação de uma gravura é basicamente a assinatura do artista naquela folha. E muitos me perguntam, mas então você não tem a certificação? Não, porque é uma obra barata. Uma certificação hoje de uma gravura não sai por menos de 500 ou 600 reais. Para uma gravura que vale entre, vamos supor, 1.500 a 2.000 reais, a gente está falando de mais ou menos 1/3 do valor. E isso não justifica para qualquer galerista mandar certificar. Isso, na verdade, fica como uma opção do comprador ir até a fundação, né? Daquele artista, se existir. Isso tá no acervo deles. É isso Oi? mesmo. E verificar se isso aí está no acervo deles, se eles têm, se eles deram autorização para fazer a reprodução disso, né? Exato, exato. Então, são coisas assim que é importante aproveitar esses espaços e a gente poder elucidar o máximo possível. Mas é algo que torna a vida da gente mais fácil, né? Na medida em que a gente pode ir tirando essas dúvidas no meio do caminho. Você tinha comentado comigo, Bia, sobre o argentino que morou na Bahia, né? Que era o Caribé. Caribé. E o Caribé, ele tem um trabalho sério também. A família tem um trabalho sério do instituto que trabalha lá ainda na Bahia, certificando ou autenticando as obras dele. E eu me lembro que teve uma galeria em Higienópolis que pegou algumas responsabilidades de fazer silk screens, né, fazer impressões, serigrafias das obras do próprio artista. Então, baseado na obra do artista, tirava uma fotografia, fazia a serigrafia
sem nenhum problema. E esta serigrafia do Caribé vem com uma assinatura na chapa, assinatura na própria impressão. Depois tem embaixo um carimbo em relevo seco, dizendo peça autorizada a reprodução pela Fundação Caribé. Certo. Então, isso é uma garantia de que você está comprando uma peça que foi autorizada e tem certificação do Instituto Caribé. Acabou, da Fundação Caribé. Então, sem dúvida nenhuma, você tem uma obra verdadeira. Outra coisa interessante que a gente pode até comentar rapidamente, ou de repente num outro bate-papo desse, é que muita gente vende, né, as gravuras dos artistas, porque como é que é o processo? O cara vai fazer uma gravação, uma gravura em metal. Ele faz lá o desenho na chapa de metal, faz o sulco, não sei o quê, tererê, tererê, tererê. Muito bem. Aí ele vai fazer a primeira prova, né? Aí todo mundo fala, não, prova do artista. Aí já estamos quase terminando a segunda etapa. A prova do artista, né? A prova do artista é mais valorizada do que a edição final. A prova do artista, gente, é o seguinte, a prova do artista é a que não deu certo. Ou melhor, tem várias provas do artista. Então o cara fez 10 provas do artista. E ele escolheu a número 3 como a boa. E daí ele faz a tiragem, né? Aí ainda tem o seguinte, então, para mim, a PA são as variações. Mais vermelho, menos vermelho, mais isso, mais aquilo, mais fundo, mais... E assim por diante. Você sabe que colecionador é um bicho obsessivo, né? Exatamente. Tem colecionador de PA, sim, senhor. Eu tenho um cliente que coleciona quantas PAs saírem de determinados artistas. Ele coleciona porque ele vai ter uma série de variações e ele vai ter a final, dizendo, olha, o artista ele passou por todas essas peças até chegar a essa. Claro, então, então é uma coisa assim, PA é uma coisa que se vende muito bem, porque são variações de um mesmo tema, só que ninguém mais tem. É PA. Entendeu? Se é prova, aquela prova é única. Entendeu? Não, é perfeito. Isso aí, eu concordo plenamente. Elas são mais identificadas, né? Quer dizer, são mais valorizadas por esse motivo. A outra, né? A tiragem normal, ela tem que sair normal. Ela tem que ser a 1 tem que ser igual a 2, tem que ser igual a 3, tem que ser igual a 4 e assim por diante. Exatamente. Né? Agora, e aí a gente vai entrar, depois um dia a gente pode entrar no negócio de fotografia, que uma vez eu fui fazer uma pesquisa e quase fiquei doido. Mas isso aí, nós temos 3 minutos aí para acabar. É melhor a Bia terminar logo, senão a gente vai ficar mais 2 dias aqui conversando. Gente, tem muito assunto realmente. É muita informação bacana que vocês trouxeram. E eu espero que todo mundo goste. E, assim, deixe comentário. E, né, se tiver dúvidas, mais dúvidas que não foram esclarecidas, o pessoal pode colocar aqui nos comentários ou até acrescentar, né, informações que considere relevantes e que a gente não mencionou aqui. O pessoal pode entrar nos comentários do vídeo e a gente vai conversando, porque a conversa, a nossa aqui agora está terminando, mas ela continua com o pessoal que vai assistir a gente, tá certo? Eu quero deixar realmente um convite a todos que a gente pretende que essa página seja interativa. Então, ninguém aqui está tentando ensinar nada, nós estamos tentando trocar informações e ficaremos enormemente felizes e agradecidos se vocês puderem colaborar com mais informações em cima desse tema de hoje. É isso mesmo. Tem dúvida? Pode perguntar para a gente que a gente manda bala. Obrigada, Roberto. Olha, o resumo de todo dessa conversa que nós tivemos hoje aqui é a seguinte: se você não sabe, procure uma pessoa idônea para te ajudar. Não quebre a cara sozinho, né? Não entre nesse mercado. Porque a pessoa idônea, inclusive, ela vai ser honesta em te falar: eu desconheço, eu não tenho essa informação. Vou procurar para te ajudar. Muitas vezes eu recebo um monte de e-mail aqui, o cara fala assim, eu queria a avaliação sobre isso. Eu falei, eu não tenho capacidade de fazer. Ponto. Tá certo? Bom, 1 minuto para acabar. Gente, olha, beijo para vocês, adorei estar aqui. Bom, e pode mandar
sempre que quiserem que eu estou à disposição, tá bom? Super obrigada. Obrigada, Roberto. Foi o Super máximo. beijo, querido. E eu espero a gente poder se ver em breve para poder te abraçar, que não de forma assim, via tela. Virtual. Isso! Beijo, Tchau, querido. Um grande abraço. Obrigado, viu? Obrigada a você, gente que Roberto. agradece. Tchau, Rô. Tchau, tchau.